Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nesta semana nós escutaremos em 2 dias a carta de São Paulo a Tito. Na verdade, ela é prevista na leitura ferial de ser lida em 3 dias, mas como na quarta-feira nós temos uma festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão, nós não escutaremos do 3º dia. Essa carta é uma daquelas cartas pastorais que essa propriamente trata da ministerialidade da igreja. Uma ministerialidade ainda incipiente, não muito estruturada, em que não é muito possível distinguir entre os bispos e os presbíteros, contudo vai nos falar da exigência das virtudes dentro da comunidade cristã, seja aqueles que têm uma função ministerial ou todos os membros do povo de Deus. Na antífona de entrada de hoje, chegue até vós a minha súplica, inclinai vosso ouvido à minha prece. A carta começa com a apresentação daquele que é o autor da carta. Paulo se apresenta como aquele que foi escolhido para levar aos eleitos de Deus a fé e a conhecerem a verdade da piedade. Então, as 2 dimensões. Ele é enviado para que leve as pessoas a uma experiência de fé e a uma resposta a Deus através de uma vida piedosa. Deus que não mente havia prometido e por fim manifestou a sua palavra e que foi confiada essa palavra ao apóstolo. E a quem que ele escreve essa carta? A Tito, meu legítimo filho na fé comum. Essa descrição de Tito é bela, porque é chamado de um filho, ou seja, que foi evangelizado por Paulo, mas que agora tem uma fé comum, que os dois compartilham a mesma fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu deixei-te em Creta para organizares e para constituíres presbíteros. Quem são os presbíteros? Os presbíteros nesse momento são confundidos com os episcopos, com os bispos. A palavra presbítero quer dizer ancião e a palavra episcopo quer dizer cabeça. Mas nesse momento ainda essas funções são confundidas. Mas é importante que aqui ele coloca um elenco das virtudes que deve ter aquele que é chamado para esta função. Ser irrepreensível, marido de uma só mulher. Ou seja, se alguém era bígamo, não podia ser chamado para o presbiterato. Nesse momento não se tem ainda um celibato dentro da igreja. Pense, por exemplo, que o apóstolo Pedro, Jesus curou a sogra dele, então era casado. Com filhos crentes, ou seja, filhos que também participem da vida da igreja, que sejam honestos, não acusados de levianos ou insubordinados, porque é preciso que o episcopo, veja que fala de presbítero, logo fala de episcopo, e que não se distingue muito bem, mesmo que presbíteros estejam no plural e episcopo no singular. O episcopo seja irrepreensível, não seja arrogante, nem dado ao vinho, nem cobiçoso, mas hospitaleiro, amigo do bem, ponderado, justo, piedoso, continente, firmemente empenhado no ensino fiel da doutrina, de sorte que seja capaz de exortar com sã doutrina. Fiel na doutrina e exortar a partir desta fidelidade da doutrina. O episcopo é aquele que é constituído pelo Senhor para o governo da igreja local. Também o presbítero, que, como eu disse, aqui não tem ainda uma estrutura hierárquica sólida na igreja, é ainda uma igreja nascente e que por isso então essas funções não estão claras. Contudo, se fala de um elenco de virtudes que deve ter todo aquele que é escolhido pelo Senhor para um ministério na igreja, e que fundamentalmente são virtudes que falam de uma humanidade limpa, que nós aqui, sobretudo as virtudes faladas, não dizem ainda de uma virtude espiritual cristã, mas primeiramente de qualidades humanas. E sobre essas qualidades humanas se fundamenta, sim, aquela capacidade de ensinar coerentemente com aquilo que ensina o Senhor através da sua igreja. O Salmo vai dizer assim, é o Salmo processional: ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, Ele a tornou firme sobre os mares. Quem é que pode subir até a casa do Senhor? É por isso que nós rezamos esse salmo depois daquela lista de virtudes.
Subirá quem tem mãos puras e inocente o coração, quem não dirige sua mente para o crime. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. No Salmo, nós respondemos a esta palavra, reconhecemos as virtudes que deve ter o presbítero e o episcopo, mas que são também as virtudes que todos nós devemos ter para nos apresentarmos ao Senhor com as mãos limpas, com o coração puro. Na aclamação do Evangelho de hoje, como os astros no mundo brilheis, pregando a palavra de vida. Nós, hoje, no Evangelho, nós temos o capítulo 17 de São Lucas, que é um elenco daquelas palavras de Jesus, que são recordadas para a comunidade lucana como memória daquilo que Jesus diria para eles naquela situação concreta que eles estão vivendo. Jesus vai dizer: é inevitável que aconteça escândalos, mas ai daqueles que produzem escândalos. Ou seja, ao longo da história da humanidade, da história da igreja, os escândalos sempre aconteceram. Jesus vai dizer: é inevitável que aconteça, mas ai daquele que produz o escândalo. E Jesus então vai usar aqui uma imagem que nasce da capacidade do semita de falar de um modo hiperbólico, exagerado, para mostrar a gravidade da situação. Jesus vai dizer que era melhor que essa pessoa amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e jogasse a pedra no mar. Ou seja, ele vai junto com a pedra. A pedra de moinho é grande, é pesada, então a pessoa morreria de dois modos: pela pedra puxando o seu pescoço e depois então afogado. Então Jesus vai dizer que é melhor que aconteça isso do que ser motivo de escândalo. É inevitável o escândalo, mas ai daquele que produz o escândalo. O escândalo, ele é responsável por destruir a dimensão de fé das pessoas, e é esse o problema que Jesus está evidenciando. Prestai atenção: se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se 7 vezes num só dia ele pecar, perdoa-lhe. Então, a segunda parte do Evangelho fala sobre o perdão. De não julgar o irmão, de não condenar o irmão, mas perdoar. E esse número 7 é o número que quer dizer o infinito, de estar aberto ao perdão tantas vezes quanto forem necessários. De não condicionar o perdão. Você errou de novo. Tá bom, perdoa. Faça a sua parte. Incentive o irmão a sair do erro. Os apóstolos, diante dessas expressões, vão dizer assim: aumenta a nossa fé. Veja que esse pedido dos apóstolos em todos os evangelhos acontece depois de uma grande exigência. Jesus faz 2 grandes pedidos hoje no evangelho: aquele da atenção para não ser motivo de escândalo e depois aquele do perdão. Depois disso os apóstolos pensam assim: é muito pedido, é muita exigência, aumenta a nossa fé. E Jesus vai dizer: não é a questão do tamanho da fé, mas a qualidade da fé. A fé, ainda que pequena quanto um grão de mostarda, insignificante, ela é capaz de dizer uma amoreira que era considerada uma árvore que era possível eliminar, porque era considerado de raízes tão profundas, como eles não tinham tratores, que então arrancando ainda ela poderia, com o passar dos tempos, voltar a germinar, porque as raízes estavam profundas na terra. Então Jesus vai dizer: quem tem fé do tamanho do grão de mostarda vai dizer à amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar. Pense o absurdo de arrancar-se o amoreira e de plantar no mar, e ela obedeceria. Caros irmãos, a primeira leitura de hoje toca em um tema delicado para o nosso tempo, que é aquela da obediência à hierarquia da igreja. Hoje nós vivemos em um momento que ser desobediente e insubordinado virou moda. Veja uma coisa: São Francisco viveu em um tempo em que não era o momento mais belo da igreja, da hierarquia da igreja. E um ponto firme para São Francisco, que vai fazer com que o movimento franciscano subsista na história, ao passo que tantos outros romperam com a igreja, era que deviam ser obedientes aos prelados da igreja, independentemente da santidade, da qualidade de vida dessa igreja. Se nós continuarmos a ter uma comunidade eclesial que coloca sempre em dúvida a determinação da hierarquia da igreja, do Papa, dos bispos, nós vamos nos desfazer como povo de Deus. Na oração de hoje: Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo para que, inteiramente disponível, nos dediquemos ao vosso serviço. Tenham todos um bom dia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.